sua opinião, pois mesmo o relógio parado nos deixa uma grande lição. Pois veja só que ironia, se é meia-noite ou meio-dia, ele tem razão. Ponto, contraponto, ponto, contraponto, ponto, contraponto. Ponto, contraponto, ponto, contraponto, ponto, contraponto. Respeito a sua opinião, respeite minha oposição, é ponto, contraponto. Boa noite para todos, todas e todos, porque, afinal de contas, ponto contraponto está no ar para poder causar, como sempre causa, essa necessária reflexão sobre temas importantes. E hoje falar de linguagem neutra é, sem dúvida nenhuma, grande importância que nós temos para a contribuição da sociedade como um todo, também para os estudiosos e aqueles que aplicam no dia a dia a linguagem como ferramenta de trabalho. Estamos aqui recebendo a Rebeca Vilela, como sempre, aqui do Ponto Contraponto, que é psicanalista, é uma psicóloga de formação e psicanalista, usa, óbvio, do instrumento da palavra o tempo todo. Também estamos aqui recebendo Marlon Pádua, que é pedagogo e é gerente pedagógico do Sistema Bernoulli de Ensino, atuando aqui em Belo Horizonte e em todo o Brasil, e a professora Carolina Santana, que além de professora da língua portuguesa, é também autora de gramática, pessoa envolvida na consultoria de língua portuguesa e regência de discursos. O que nós temos pela frente aqui hoje é um bate-papo. A gente já sabe o formato do Ponto Contraponto, mas eu gostaria de pedir licença aos nossos convidados e também a Rebeca, para dizer, antes de mais nada, que nós quatro, eu posso falar em nome de todos, nós já conversamos a respeito, sempre a gente se prepara para o programa, e a gente está aqui para poder dizer que nós todos respeitamos e enaltecemos a luta de toda a comunidade LGBTQIAPNB+, né, para poder dizer que todos e todas são bem-vindos, sim, inclusive as pessoas que se tratam e querem ser tratadas como não binárias e, portanto, têm hoje um alvo da questão da linguagem neutra como sendo a sua direção de tratamento social. Entretanto, só para poder posicionar aqui, de início, a nossa linha de ataque de hoje é em cima da questão da linguística, da língua portuguesa, como sendo um dos elementos formadores da pátria. Nós temos, junto dos símbolos nacionais, as armas, brasão, a bandeira nacional, o hino, nós temos a composição da língua como sendo um dos elementos que caracterizam o povo, né? O povo reunido num pedaço de chão, um território, vai compor com as suas regras, suas leis, uma pátria, uma nação. E a partir daí que nós vamos nos identificar. No Brasil, nós temos a língua portuguesa como sendo oficial, assim como nós temos vários países de língua portuguesa ao redor do mundo. Esses países têm uma normatização, inclusive em nível internacional, que a gente trata por acordo ortográfico. Nosso último acordo é de 1990, mas ele foi ratificado no Brasil e está atuando somente a partir de 2016. E por isso nós devemos obediência a esse sistema que é regido por um monte de regrinhas de ortografia, de fonética e de outras áreas da língua que compõem todo o conjunto, o vocabulário, o dicionário, né? O léxico, tudo isso vai entrar na nossa composição da língua. Por isso, a nossa preocupação, num primeiro momento, é sim, de atender às demandas sociais, às pautas que nós temos em jogo, que começou, inclusive, não só com a comunidade LGBTQI, reticências mais, mas também com as feministas, as mulheres, que a partir da Constituição de 88, reivindicarem, com razão, a possibilidade de alterações ortográficas e fonéticas para deixarmos de tratar no masculino aquele conjunto de mulheres que, às vezes, em número muito superior, diante da presença de um único homem, eram tratadas e são tratadas não só nos pronomes, mas também nos artigos definidos e no plural, como sendo no elemento masculino. Isso é uma pauta que começa já de um bom tempo atrás, a Constituição é de 1988, e ela iguala homens e mulheres perante a lei, proibindo qualquer forma de discriminação. E a professora Rebeca vai nos falar, inclusive, dessa forma de identificação das pessoas que começa com o próprio nome. E daí para frente a identidade, a personalidade, a estrutura da pessoa em relação ao mundo, ao outro,
ela faz toda a diferença até pela sua identificação inicial. Mas nós vamos ver também, daí para frente, depois da Constituição de 88, nós também ascendemos aí com uma série de reivindicações das pessoas que passaram a tratar a sua identidade de gênero em relação ao outro, à sociedade. Por isso, nós temos inúmeras ações que já transitaram e outras tramitam ainda, pretendendo regulamentar essa questão da linguagem neutra. E olhem só que interessante, nós estamos todos hoje em Belo Horizonte, amanhã, dia 13, acabamos de tomar conhecimento que amanhã, dia 13, está pautado na Câmara Municipal de Belo Horizonte a votação do projeto 54 de 2021, de autoria do hoje deputado e então vereador à época, Nicolas Ferreira, que traz justamente a tentativa, uma iniciativa legislativa para impedir, para proibir o uso da linguagem neutra nas escolas, tanto públicas quanto privadas, principalmente as escolas de ensino básico. Vejam bem que esse tipo de iniciativa já está fadado ao arquivamento, não tenho dúvida. Amanhã o destino dele será o arquivamento e certamente vereadoras, como a vereadora Isa Lourença, que acabou de publicar agora a participação e está chamando a Assembleia daqueles que querem ter interesse nisso, para estarem amanhã a partir das 13 horas na Câmara de Belo Horizonte, vão pedir esse arquivamento com base em quê? No julgamento recente, em fevereiro de 2023, do STF, o Supremo Tribunal Federal, que deu pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, que fala que nem estados nem municípios podem se arvorar a pretender mudar o sistema da língua pátria, seja proibindo o ensino, seja autorizando ou impondo o uso daquilo que não está escrito, aquilo que não está convencionado nas regras da língua. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela julgou uma lei do Maranhão, que teria sido aprovada do Maranhão, também de 2021, e essa lei, o nosso ministro Luiz Edson Fachin, no final do ano de 2022, ele deu uma liminar, onde ele proibia o Estado do Maranhão de proibir o ensino da linguagem neutra. O Maranhão investiu nessa mesma história. Então, ficou proibido a qualquer Estado e a qualquer município legislar nesse sentido, até que fosse julgado o feito. Foi julgado agora em fevereiro, onde a maioria foi alcançada e o julgamento foi por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que estados e municípios não têm competência para legislar em termos de linguagem no Brasil. A língua é de competência da União, através dos seus órgãos e entidades que ela mantém para isso. Exemplo do Ministério da Educação e Cultura e todas as outras instituições a quem for delegada essa função. Portanto, meus amigos, a conclusão disso, nesse nosso início de ponto contra ponto, é de que, no momento, não se pode proibir as pessoas de falarem, de usarem a expressão da linguagem de gênero, nem mesmo as escolas de usarem dela para dizer da realidade que está cercando as pessoas, porque nós estamos todos inseridos num contexto que tem a dignidade da pessoa humana como sendo um alicerce. Daí para frente, também pode-se concluir que o que a lei não proíbe, ela também deixa autorizado. Então, pode-se falar, mas ela não está impondo e não poderá ser cobrada a linguagem neutra em nenhum concurso público, em nenhuma prova de escola, em nenhuma atividade escolar avaliativa, porque isso não está compreendido no nosso conjunto de língua portuguesa. Com essa passagem maior hoje, até falando da questão jurídica, porque é emergente e nós precisamos acordar para esses detalhes. Nós estamos com dois grandes especialistas aqui, Marden Pado, pedagogo, que é atuante como consultor e gerente pedagógico de um grande sistema de ensino, que é o Bernoulli, conhecido da grande maioria das pessoas, se não de todos, e a professora Carolina Santana, que é não só professora da língua portuguesa, consultora em gramática e autora da gramática Português Total, que está aqui. Tem na minha estante aqui meu livro de cabeceira, professora Carolina. E estamos aí com a Rebeca Vilela para nos orientar, no primeiro momento, a respeito dessas questões ligadas à identidade de gênero e língua, linguagem. O que a gente pode falar aí, Rebeca? Boa noite, obrigado. Boa noite, oi, gente. Boa noite quem está aí. Lembrando, pessoal, que pode participar, né? Deixar pergunta, comentário, a gente quer ouvir vocês também. Bom, dada a letra da lei, né? Nós temos, então, também um advogado, dois professores, que eu não sou professora,
Então, quero resguardar aqui o meu lugar, a minha forma de lidar com a palavra é outra, é através do significante. Então, vamos combinar uma coisa. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre, né, o nosso título, aí, os desafios linguísticos e pedagógicos, mas eu acho que é muito importante a gente combinar uma coisa. A linguagem pode ser tudo, menos neutra, né? A linguagem sempre é atravessada por processos psíquicos, sociais, políticos, ideológicos, e isso tudo está longe da neutralidade, né? Então, hoje a gente está aqui dando start, abrindo uma conversa que é muito longa. Eu espero que no outro momento a gente possa também ouvir aqueles que apresentam essa demanda, que a gente possa conversar sobre teoria de reconhecimento e que a gente possa, sim, falar sobre psicanálise, que também é uma experiência da linguagem, né? Mas, enfim, linguagem neutra, linguagem não binária, linguagem inclusiva. O fato é que a gente é mergulhado nesse universo antes da gente nascer, né? Nós somos nomeados e, na maioria das vezes, até com bastante cuidado, né? Nós somos desejados, sonhados, nós somos falados. Então, quando eu vou pensar sobre essa nossa relação tão cara, né, tão particular com a palavra, eu já associo imediatamente ao poeta Manuel de Barros, porque ele ultrapassava, né, esse sentido dado da palavra. E ele dizia que ele não queria perder o tempo dele com palavras bichadas de costume. Então, eu vou pedir licença para você, só para inspirar a nossa conversa aqui, para ela não ficar muito, né, ficar mais bonita. Olha só, o menino do mato, Manuel de Barros. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Eram novidades que os meninos criavam com as suas palavras. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. Em outro trecho ele escreve que ele gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal da fala. Muito interessante, né? E só mais um trechinho. Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor. E a gente gostava bem das vadiações com as palavras do que das prisões gramaticais. Então, diante do poeta, né? Sei que aqui a gente está falando de licença poética, está falando também de uma outra, né? De uma outra parte aí da lida com a linguagem. Mas eu queria perguntar para vocês, quais são os limites da nossa tutela sobre a língua? Para que ela não aprisione, para que ela não oprima, mas pelo contrário, para que ela permita coisas novas, para que permita a criação e, sobretudo, viabilize o diálogo. Com vocês a palavra. Bom, consegue ter. Novas coisas de ver. Eram novidades. Falhou sua fala aí, Carol. Que os meninos, a gente gostava quando elas Carol, está falhando o seu áudio aqui para nós. o sentido breve que é o tipo normal da fala. Muito interessante. E a gente gostava das Carol, do poética, por conta de uma outra. sua fala está cortando. Está repetindo a minha. Está cortando aí também, Rebeca? Está repetindo a minha fala. Vou contar para vocês. Quais são os limites da... Carol, você está com o microfone conectado aí no seu que ela telefone? não oprima, pelo contrário, porque ela permita coisas novas, para que permita a criação e, sobretudo, viabilize o diálogo. Com você, Paulo. Sempre. Rebeca. Oi. Acho que era dela mesmo. Mesmo. Isso, vamos lá, Vou pegar a fala. Aqui Então, é assim. enquanto a Carol se resolve aí, primeiro, Rebeca, primeiro boa noite a todos e todas e todes, né? Pra gente manter aqui a nossa... E primeiro eu quero concordar com você, Rebeca, de que nenhuma linguagem é neutra. Vamos começar dessa premissa, não há linguagem neutra. Esse é um termo muito complicado que se popularizou na mídia para se entender uma luta e uma pauta de uma comunidade marginalizada, subalternizada, LGBTQIA+. Então essa linguagem ela é uma marcação de uma posição
que é política inclusiva. Vamos começar por aí, né? Eu até acho que o termo linguagem não binária seria mais coerente do que linguagem neutra, porque não há neutralidade na língua. E aí, Rebeca, a provocação sua é, por não haver neutralidade na língua, não tem como limitar a língua. A língua é viva. E ponto final também. A língua muda no tempo e no espaço e na cultura. Tem a linguagem digital, a linguagem dos memes, a linguagem das redes sociais, e as linguagens são muito vivas. Só que a gente também tem uma instituição chamada escola. E aí eu acho que é uma discussão boa para a gente fazer aqui, né? A língua está viva na sociedade. A escola, ela é um aparelho que faz parte da sociedade. Posto isso, a escola ela tem algumas... A Carol voltou aí, né, Carol? Voltou. Agora sim, Carol. Tá? A gente está te ouvindo bem. Vamos fazer esse teste aí. Você nos ouve bem? Vai falando, e a gente vai trocando figurinha. Beleza, então. Então, eu estava comentando aqui que quando essa discussão de língua chega na escola, gente, a gente está falando de uma instituição secular, né, que precisa transmitir aos estudantes esse mundo, essa sociedade. A escola é um aparelho da sociedade. O Rashid fez uma grande síntese jurídica. Não se pode proibir um tema de ser abordado. Tampouco pode se impor um tema de ser abordado. Isso significa que a escola brasileira, pública ou privada, tem uma coisa chamada autonomia, garantida pela LDB, que é a nossa lei maior educacional, e respaldada pela Constituinte de 88. Outra premissa inegociável para nós. Posto isso, chegamos no nosso dia a dia de sala de aula, que é onde o bicho pega, que é onde o pai e a mãe batem na porta da escola todo dia, perguntando se vai ter ideologia de gênero, perguntando se vai ter linguagem neutra, perguntando como é que a escola se posiciona, sem contar que existem escolas de diferentes matrizes ideológicas. Então é bom fazer esse resumo, e até para não monopolizar a fala, eu vou passar para a Carol e depois eu me posiciono sobre como que a escola, na minha opinião, deve fazer, mas eu acho que é um excelente resumo assim, ó. Tem uma situação que está posta. A escola tem que fazer uma escolha de como abordar o tema, se vai abordar o tema, de que maneira vai abordar o tema e com qual faixa etária ela vai abordar o tema. Aí eu vou parar por aí, vou passar a bola para a Carol e a gente vai desdobrando, porque tem boas discussões para fazer em cima disso. Ótimo. Antes de mais nada, pedir a Carol para poder baixar o volume do seu telefone, Carol. Parece que está vindo a microfonia daí de novo. Será que está alto? Olha se melhorou. Resolveu. Baixa mais um pouquinho, por favor. Melhorou? Agora sim. Agora sim? Conseguimos fugir do ruído. Vamos lá. Agora tá bom. Então tá ótimo. Primeiro eu quero agradecer ao Rashid e à Rebeca. Muito obrigada por esse convite polêmico, tentador, do jeito que eu gosto. Tudo que é polêmica, eu entro e eu realmente, antes que a gente discuta um tema tão relevante. O Marden abordou aí uma questão da escola e do posicionamento dela de uma maneira ótima, mas eu, como professora de português, assumindo aqui um pouco a fala da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, a qual eu pertenço, né? Tenho a minha cadeira número 16, então eu preciso também falar não só como professora de língua portuguesa, mas como acadêmica. Então, eu quero começar atestando aquilo que a Rebeca e o Marden falaram, o Rashid introduziu, que a língua é viva. Então, essa é a primeira coisa. Mas tem muita gente que a linguagem neutra não existe, e não é verdade. O latim, que é a nossa língua paterna, da língua portuguesa, do espanhol e do francês, o latim, a linguagem, vamos dizer assim, chamada neutra, né? O latim, eles tinham, por exemplo, no latim, o pronome elu. Que
isso, Carol, é verdade, é verdade. Então, o latim tem o feminino, o masculino e o neutro. Veja bem, neutro como pronome, não linguagem neutra. A gente precisa fazer essa diferença, porque quando o Martin fala com muita propriedade que a língua não é neutra, e realmente isso é uma grande verdade, mas o latim tinha um pronome neutro. Então, isso é muito importante para a gente. Com a evolução da língua, então, o latim, quando derivou-se da língua portuguesa, foi incorporado o elo, o neutro do latim, no pronome masculino da língua portuguesa. Então, quando a gente fala assim, a língua portuguesa é machista, né? Não exatamente machista. Foi uma incorporação. De onde que vem essa fala do machismo? Exatamente da questão social aqui, que nos perpassa. E não da questão linguística. Então, quando a gente compreende né, que houve o latim, que no latim derivou-se da língua portuguesa, a gente consegue entender um pouquinho sobre essa questão da linguagem neutra no português. Mas o que eu quero atear fogo aqui, Rebeca e Rachid? Nós estamos comprometendo, o áudio está muito picado. Agora você ficou muda. Não, bom, já, gente, mas já vamos continuar enquanto a Carol se ajeita tá lá. Só o celular, olha se melhorou, eu tô usando 5G. Lá. Se ajeita aí, por favor, Carol. Tá bom, olha se melhorou. Não, tá picando. Aqui tá bom para vocês? Não. Tá picando, gente? Tá intermitente, Carol. Saia e entre de novo, por favor. Tenta eliminar outros pontos de internet aí, ou então a bandagem. Troca de uma faixa para outra, por favor. Espera aí. Tá te congelando aí. Nossa, estava tão feliz aqui falando, gente. Não, nós começamos a entender aí a questão do latim, e é verdade, e nós, inclusive, que estudamos todos os quadros que estudamos, para poder chegar onde chegamos, para falar o que falamos com a língua mater, que é o latim, sim, e ela dizia, e a professora Carolina falava que lá no latim, né, o pronome neutro ele era utilizado principalmente para designar animais e coisas, né? Mas ele acabou aqui no Brasil, com a língua portuguesa brasileira, ele acabou cedendo aí para o pronome masculino. O elo, que ela estava dizendo, que é usar a letra U no lugar de A ou de O, né, para poder fugir do masculino e feminino, o elo dá razão aí a encontrar o belos, que fala da guerra, né, para poder falar do Pelágasus, que é o mar, né? Está na terminação dos e os do latim, e que vão fazer o gênero neutro naquela época. Só que a língua do latim, hoje nós sabemos, infelizmente até, é uma língua considerada morta, né? Nós já temos hoje uma projeção do latim em inúmeras línguas latinas, o francês, o alemão. Nós temos, inclusive, países que estão na mesma luta que nós para tentar a regulamentação dessa questão da linguagem neutra e que não saem muito do lugar, porque vem uma lei para poder tentar modificar, mas se não modificar a estrutura da literatura, a estrutura da língua, da gramática, nós não vamos avançar de verdade. O que estamos falando é que existe, e nós todos aqui reconhecemos já, a língua que é viva e que, por isso, implica em cada época, em cada tempo, uma modificação natural, por exemplo, a gíria, a incorporação do estrangeirismo, né, como nós temos expressões do inglês, de outras línguas, todo dia no nosso dicionário, está aí, você abre um dicionário moderno, está cheio de expressões americanas que nós usamos, inglesas, todos os dias. Mas isso não quer dizer modificar a estrutura da língua. Diga, Rebeca. Pois é aí que eu quero perguntar para o Marden, sabe? Qual que é a demanda e a utilização da linguagem neutra? Ela é viável. É viável. Espera um pouquinho. Carol tá tentando entrar e não está dando certo.
Carol, não está dando certo. Quem chegou? Posso falar? Carol, não está dando certo a sua entrada, viu? Vamos lá, Rebeca, pode continuar, por favor. Acho que silenciou. Então, acho que a pergunta é qual que é a demanda, né? E se é viável a utilização, então, eu eliminar essa marcação, né, do gênero. Lembrando que são, acho que você falou isso, né? Que são para palavras direcionadas a pessoas e não a tudo, não a qualquer coisa, né? Mas aí o que eu perguntava era nesse aspecto. E o que isso demanda uma reforma ortográfica? Gente, eu isso fiz é da competência de quem? Com essa internet a tarde toda. Peraí que nós vamos tentar derrubar a Carol aqui, Carol. Lamentavelmente não tem como continuar. Você está entrando e está ferrando aqui o áudio. Espera um pouquinho. Vamos ver se a gente resolve aí. Vamos entrar nessa pauta da escola, gente. Eu acho que enquanto a gente vai se resolvendo... Você me ouve bem aí, Rebeca? Você me ouve bem? Pessoal, se tiver alguém aí também... Tudo bem. Beleza, comenta aí. Revelação da Carol. Ok, comenta aí se tá tudo certo o meu áudio, pelo menos, pra gente tá poder ótimo. avançar no O seu tá ótimo. Ótimo. Eu acho que até a colega que comentou aí, a Dani, né, falou, olha, quero ouvir aí o pedagogo sobre a escola. Isso mesmo. O pessoal tá fazendo a provocação aí, eu acho que é uma boa, Rebeca. Vamos entrar nessa pauta, então. Gente, vamos lá. Como eu estava dizendo, a escola é uma instituição e a nossa língua é a língua portuguesa, certo? E o Rashid também falou que hoje você tem uma situação, se a gente pensar em documentos oficiais, tá? Uma redação, por exemplo, um concurso público, uma avaliação da aprendizagem, que é um documento formal dentro de uma escola, é para ser adotado a língua padrão. Tá? Este é o meu posicionamento. Uma escola não pode, na minha visão, permitir a linguagem dita neutra em documentos oficiais produzidos pela própria escola. Estou falando de redação, estou falando de avaliações formais da aprendizagem. Então, qual é a discussão que a escola deve fazer? Mas existe essa demanda? Existe uma demanda dentro de um grupo político que defende a inclusão da linguagem dita neutra também nos espaços formais. Essa é uma luta política, por isso que a gente fala que a discussão de língua é uma questão sociológica, uma questão política e cultural. Para quem, obviamente, defende uma perspectiva inclusiva da linguagem neutra não binária, é claro que ela tem que penetrar nos espaços formais. Aí ela seria muito mais inclusiva. Só que o contexto que a gente tem hoje é diferente disso. A escola está presa na realidade. Então, dentro da realidade, os ambientes formais, institucionais, documentações oficiais, não se permite a linguagem neutra no Brasil. Enquanto isso não se alterar do ponto de vista de legislação, a escola também não pode alterar. Ela tem que respeitar esse contexto. A realidade se impõe perante a isso. Então, quando houver uma avaliação formal, não se pode, a meu ver, adotar a linguagem neutra. Então, como é que a escola teria que discutir isso? A escola, na minha visão, tem que entender a perspectiva da adequação. Não é certo e errado, é adequado ou inadequado. Você não vai de biquíni para a missa. Então a linguagem neutra, ela tem os seus espaços de atuação. A linguagem neutra está nas redes sociais, no debate público, no debate político. Enquanto um tema, ela deve ser, na minha opinião, abordada dentro de sala de aula. Enquanto um tema, enquanto uma discussão, justamente para que os estudantes entendam os dois polos, entendam os interesses que estão em jogo. Então veja, para a gente sintetizar, uma coisa é permitir a linguagem neutra dentro de documentos formais. Tá? Você escrever uma redação falando todes, ou colocar o X, né? O aluno, se fizer isso num concurso público, numa redação do Enem, ele vai ser penalizado. Então a escola não pode institucionalizar isso, pessoal. E isso não se trata de ser contra ou a favor, se trata da escola discutir a adequação. Falar com os estudantes. Estudantes, tem hora para tudo.
tem hora para usar a linguagem neutra e tem hora para não usar a linguagem neutra. Como tem hora para usar gravata, tem hora para não usar gravata. Então, essa é a minha defesa. Agora, ô Marvin, Quem delibera sobre isso? Quem delibera sobre isso? Primeiro, as instâncias legais. Né? Como o Rashid bem mencionou, você hoje tem uma questão legal brasileira, né, em que se você for fazer um concurso público com linguagem neutra, você vai ser penalizado. Certo? É diferente de nome social. Não confundam isso com o nome social da discussão de gênero. Isso é uma outra conversa. O nome social é outro, tá? Oi. Vou pegar só um gancho aqui. Nós ainda temos problema de reverberação. Estão me ouvindo bem? O seu reverbera, parece. Está reverberando aí? Está reverberando ainda? Eu tô te ouvindo bem. Sim. Tá, ok. Na verdade, o que a gente como nós falamos, a primeira legislação que tem que ser respeitada é a Constituição da República. A Constituição da República, ela opera como uma lei maior do país e dela derivam todas as outras leis. E ela, no seu contexto, ela outorga a determinados órgãos, primeiro aos estados, municípios e ao Distrito Federal, aquilo que é da administração pública. Mas aquilo que é universal para todo o Brasil, aquilo que é federal, é competência da União. E essa competência é distribuída nos ministérios, nos secretariados, nos estados e assim por diante. No nosso caso, da educação, o Ministério da Educação e Cultura, o tão conhecido MEC, né, ele tem para si essa responsabilidade de delimitar tudo relacionado à língua e à norma linguística. E nós temos, então, através do Ministério da Educação e Cultura, nós temos uma lei federal, que é a lei chamada Lei de Diretrizes e Bases. Ela contempla desde o ensino fundamental até o curso superior, até a formação superior. Não só a questão linguística, gramatical, mas também toda a etapa de evolução. Se nós temos, antigamente falava primeira série, segunda série, hoje já se fala em ano, né? Nono ano, no meu tempo não tinha nono ano. Eu sou do tempo que tinha a tal da admissão. Depois da quarta série, a gente fazia um processo de admissão para o ginasial, que era da quinta ou oitava série. Hoje já não tem mais isso. Enfim, tudo isso é direcionado dentro da Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9.394 de 96. Tem algumas mudanças de lá para cá, mas nada a ponto de mudar o acordo ortográfico que nós temos, que é de 1990, os países de língua portuguesa se reuniram, né? E aí nós lembramos bem, primeiro Portugal, Brasil, mas nós temos aí Guiné-Bissau, Uganda e outros países, São Tomé e Príncipe, Moçambique, todos os países que têm a língua portuguesa como oficial, se uniram e falaram, a partir de agora nós vamos fazer aqui hífen, acentuação, grafia e até a fonética, nós vamos padronizar. Ok, nesse momento, que no Brasil só foi ratificado em 2016, como eu falei na abertura, de 2016 para cá, não se andou mais com nenhum tipo de modificação a ponto de dizer nós vamos considerar um terceiro gênero ou nós vamos considerar um não gênero, para poder dizer que temos a linguagem não binária. Isso não existiu. Pois não. É isso que eu queria perguntar também para o Marden. Assim, o que justifica uma... Eu não sei, eu vou falar reforma ortográfica, nem sei se é o jeito correto de falar. Se corrija, por favor. Reforma do ensino. O que justifica? Ou em que momento fala assim, não, então vamos nos ater a isso. Vamos promover essa reforma nessas regras gramaticais para incluir ou excluir algum termo. Então, vamos colocar os pingos nos is aqui, pessoal. O pessoal tem até falado isso com a gente no chat, né? Mas a demanda é por inclusão e tudo mais. Vamos entender esse significante, né? Inclusão, né? De novo, gente, nós temos pautas LGBTQIA+, que perpassam a ideia só de linguagem neutra. Essa é uma discussão mais ampla. A gente está falando de representação, a gente está falando de identidade de gênero, esse assunto vai cair lá nos banheiros, a gente está falando de nome social nas chamadas. Aqui a gente está fazendo um recorte, que é uma pauta
dentro dessa esfera maior chamada linguagem neutra e o uso dessa linguagem neutra num ambiente escolarizado, que é a minha área, né? E aí, de novo, para fazer essa defesa, a escola vai acolher essa demanda de inclusão, debatendo o tema, debatendo essas questões, explicando para famílias, explicando para os adolescentes. Isso é acolher a demanda de inclusão. Dizer exatamente isso que eu estou falando, que é uma discussão mais ampla. Tudo isso é acolher a demanda. Tem situações que já são direito, como o nome social. Isso nem se discute mais. Tudo isso é acolher uma demanda de inclusão. Agora, isso... Oi. Deixa eu pegar ainda. Complementando o que a Pedro perguntou. Essas demandas, elas vêm do povo. A língua é do povo. E a partir do momento que o povo escalona na sociedade essa demanda, e ela vem aparecer no plano político, através de quem? Dos nossos representantes, isso que nós estamos assistindo, os debates que eu falei, que teremos, inclusive, amanhã na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um projeto que vai ser votado e que já está fadado a ser arquivado. Nós temos inúmeros projetos de lei tramitando no plano federal, tentando normatizar a linguagem neutra. Mas o que eu queria saber, deixa eu perguntar, por favor, acho que o pessoal quer saber também, é da viabilidade. Vamos supor, criar uma situação imaginária aqui. Como seria possível fazer essa alteração na nossa gramática? É viável. Essa alteração demanda uma reforma estrutural? Sim. E ela é viável a partir do momento que as pessoas quiserem e através dos seus representantes formularem a reforma legislativa. Nós temos várias formas de fazê-lo. Nós temos leis chamadas de iniciativa popular. O povo, nós juntamos 1% do eleitorado, 1% do eleitorado de qualquer base eleitoral, nós conseguimos fazer uma lei sem deputado, sem vereador. Mas eu quero saber se é possível para a gramática. Não para a gramática. Legal, quero para gramaticalmente. É viável. A gramática está subsumida, ela está jungida, ela está ligada ao sistema legislativo. Sim, a gramática é uma lei federal. E, portanto, a língua pátria deve ser regida por leis federais. Para mudar isso, com lei. E aí eu queria só fazer um complemento, porque isso vai cair na minha reflexão dos documentos oficiais, tá, gente? Se isso se altera do ponto de vista jurídico, a escola tem que acolher. Por isso que eu tenho defendido. Qual que é o único limite que eu vejo dessa discussão, né? Repetindo, é a escola trazer a linguagem neutra para espaço formal de registro. Aí não dá, que é uma avaliação formal da aprendizagem, uma redação. É só esse o limite, né? Então, quando a gente pauta essa discussão da linguagem neutra, é justamente debater o limite e a potência dessa discussão. Essa discussão tem que estar na escola, ponto, na minha leitura. Mas essa discussão da linguagem neutra tem alguns limites de adequação. Isso. Quais são os limites de adequação? Os documentos oficiais produzidos pela instituição escolar. A não ser que se altere a norma vinda de cima. A escola deve se adaptar. Superados esses limites. Há uma situação hipotética. Quem faz essa alteração? Quem são os gramáticos que se debruçam sobre isso? E demandaria, falando que é uma questão técnica da gramática, demandaria uma alteração estrutural da nossa língua? Bom, aí eu penso, Rebeca, que a Carol seria a pessoa mais indicada como linguista. Pois é. Estou tentando colocar para dentro. O que eu posso dizer do ponto de vista da escola é que se isso um dia se alterar, a escola acolhe, se adapta e se ajusta. Agora, enquanto a Carol não entra aí, eu queria só fazer uma outra reflexão. Existe um limite de faixa etária. Eu não sou favorável a tratar essa discussão com os anos iniciais do ensino fundamental, que são crianças em idade de alfabetização e letramento, e a linguagem neutra pode ser um problema nesse contexto, né? Então é bom fazer essa ressalva. Eu sou a favor do debate do tema nas escolas, etc., como eu já falei. Mas com os pequenos, em período de alfabetização e letramento, eu penso que é uma discussão, né? Acho que a Carol entrou aí agora.
Gente, só porque o assunto é todo que eu amo, eu não estou conseguindo falar, gente. Agora acho que vai dar. Agora, Carol. Rebeca, você podia repetir a pergunta que você fez direcionada ao Marden? Ele agora congelou aqui para mim. Hoje o bicho está pegando aqui. Gente, não, olha, não é possível. Carol, tente manter aí estável aí onde você está. Peraí, Carol. Rebeca, repete, por favor, a fala aí a respeito da Eu criei normatização. uma situação hipotética onde os limites legais foram superados e a gente vai promover agora essa reforma ortográfica. Aí eu quero saber se é esse o termo, a quem compete a reforma ortográfica, o que justifica uma reforma ortográfica. A inclusão dessa linguagem neutra, ela demanda uma reforma estrutural da língua. É tão complexa a coisa assim? Será que a gente está defendendo mesmo a língua portuguesa ou a gente não está querendo entrar nessa discussão de acolhimento aí que o pessoal está falando no bate-papo? Eu quero entrar aqui, pessoal, nessa discussão de língua portuguesa e de acolhimento. Na situação hipotética que a Rebeca muito bem criou, seria possível sim incluí-la. Quem faria essa necessidade de inclusão seria a Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição empoderada para trazer essas discussões, Rebeca, e levar isso aos nossos juristas. A gente precisa ver algumas situações distintas. A primeira delas, a língua é viva. Então, toda essa discussão que o Marden bem trouxe na escola, não é a escola que legisla. Eu concordo com ele pela posição do Marden, essa questão que a escola não pode insuflar ou trazer uma redação ou trazer uma proposta, porque isso traria muito problema em relação à família, ok. Mas não é porque a escola é conservadora, nenhuma delas, nem pública nem privada, que esse assunto não apareça na escola e esse assunto não suscite os professores que falassem dela. Quando a gente pensa que o povo modifica a linguagem, quando nós pensamos, eu vou dar um outro exemplo para ficar fácil para todo mundo compreender. Quando nós trouxemos o estrangeirismo, ele foi incorporado e hoje em muitos dicionários tem palavras estrangeiras, sobretudo do mundo de computadores e do mundo tecnológico. Quando isso é colocado no dicionário, dicionarizado, é por demanda. Então, à medida que os falantes falam, eles trazem necessidade de incluir os vocabulários e a Academia Brasileira de Letras vai trazendo, vai pesando esses vocabulários, isso é incorporado e as pessoas aceitam. Então, por exemplo, antigamente o pessoal falava assim, mas tem que falar tudo para inglês, hoje a pessoa já defende assim, mas não é tudo no português que consegue traduzir exatamente como no inglês, é por isso que a gente incorporou. Por que é tão difícil essa incorporação quando nós estamos falando de linguagem que não é neutra, mas de gênero neutro? Porque não é uma questão linguística, é uma questão social. Então, nessa hipótese, Rebeca, que você tão bem traz, se o povo fala, isso é incorporado e isso, então, passa a ser utilizado. Agora, nós temos a função da gramática normativa, que é trazer, colocado, indexado todas as regras. Não quer dizer que a gramática normativa represente a linguagem de todas as pessoas. Para que serve a gramática normativa? É legal falar que nós temos muitas gramáticas. Nós temos muitos tipos de gramática. A que todo mundo mais conhece é essa que era usado lá no colégio, que ainda é usado. Essa gramática é um compêndio. Essa gramática que eu escrevi, a do Celso Cunha, todas elas são um compêndio de regras da língua formal. Então, isso tem que ficar muito claro. A língua formal está registrada na gramática. O que não quer dizer que ela é maior ou melhor ou que ela compete com
o coloquialismo, com aquilo que o povo quer, com aquilo que o povo reverbera nas ruas como uma necessidade. O que não está O claro que a para mim gente... até agora, só dá licença, Carol, é se existe uma demanda para que essa linguagem neutra seja incorporada pela norma desculpa, padrão. claro que existe uma demanda. A partir do momento que as pessoas falam que o debate é levantado e que ele é estimulado, o estímulo ao debate, que tem gente que não gosta de debater, mas o próprio estímulo ao debate traz e provoca a necessidade dessa incorporação. Então, em todas as escolas, municipais, estaduais, privadas, em todas as séries, os professores não só de língua portuguesa, mas os professores são compelidos a discutirem a linguagem neutra, por que ela existe. E trazer uma reflexão, gente, que eu acho muito justa, hoje as mulheres, né, e o Rashid começou o programa falando sobre a questão feminista. Essa hegemonia de gênero masculino do Brasil, que eu quero até trazer uma informação aqui, por exemplo, na Espanha, na França, na Argentina, existem muitos países em que a linguagem neutra é discutida, mas é muito interessante que todas as pessoas compreendam que a discussão é totalmente outra. Porque a construção social dos países vai dizer para que rumo essa linguagem vai ser discutida e o que ela vai tomar. Então, isso é muito importante ser dito, porque quando a gente fala de um lugar, seja um lugar feminista, seja um lugar de alguns dos representantes do LGBTQIA+, entre outras, que eu aqui não esteja dizendo, nós estamos questionando uma hegemonia e é preciso discutir, será que nós vamos trocar uma hegemonia por outra hegemonia? Será que é isso mesmo? Então, essa é uma discussão social. Fazer. Exato. Carol, oi. Eu queria só pegar desse gancho aí da fala ainda da Rebeca sobre a questão de demanda. Rebeca, nas legislações estaduais, nós temos hoje 14 unidades da Federação do Brasil que já tiveram as suas ações declaradas inconstitucionais no julgamento supremo. Amanhã, na Câmara de Belo Horizonte, haverá o julgamento desse projeto 54/2021, de autoria do Nicolas Ferreira, quando vereador, vai a julgamento amanhã, que certamente será arquivado. Mas quantos municípios já tentaram? Ou seja, a demanda ela existe, o povo faz nascer a demanda. Era delimitar essa demanda. Eu não sei qual é, não sei se todo mundo lê. Eu estou demandando que seja incorporado pela norma padrão. É isso? A demanda nós queremos ser tratados e que nos tratem com a nova linguagem, com uma nova linguagem. Okay. Essa demanda existe, sim. Eu estou assistindo, inclusive, conselhos de classe, de órgãos que são ligados às áreas sociais, já fazendo publicações apenas no feminino, né? Então, conselhos que vêm tratando os profissionais só nos termos femininos. E os próprios profissionais que estão se quedando também entender que isso não faz diferença. Como a mim não faria sermos tratados apenas como advogadas, né? E eu, Rashid, no meio das advogadas todas do Brasil. O que eu estou dizendo é que a demanda ela surge do povo como qualquer outra. Vou dizer aqui, se vai ter passe livre para o estudante ou não, se vai ter redução para o idoso, qual que vai ser a diferença? A Lei Maria da Penha nasceu de quê? De uma necessidade premente, né? De uma demanda premente do povo que vai até a uma lei que, no caso da Maria da Penha, inclusive, curiosamente, foi feita com uma penalização do Brasil por órgãos internacionais, a Corte Interamericana, porque o Brasil não fez o para-casa dele. Então, quer dizer, há uma regência em torno da língua também, como você disse. O que vai provocar uma mudança na gramática? Uma legislação federal. Porque para poder mudar a gramática da língua portuguesa no Brasil, tem que ser lei federal. A Constituição autoriza alguns institutos, alguns órgãos, a fazer isso. Mas através de quê? Lei federal. Então, os representantes do povo, sejam eles vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, vão ter que juntar e fazer, através dessa demanda gerada, iniciativas de lei que gerem uma sensação de mudança e passe a acompanhar aquela vontade do povo. Mas só para poder não deixar embaraçar muito, toda e qualquer lei, no Brasil ou em qualquer outro lugar,
ela só é feita a partir do fato. A norma segue o fato. Ninguém cria uma norma com o objetivo de pronto para existir depois. A norma vem para regulamentar o que já existe. Então, todos nós já falamos aqui, a língua é viva, assim como a gíria, assim como o palavrão, são incorporados dia a dia no nosso linguajar. Eu estou abismado de ver nas redes sociais como o palavrão está sendo incorporado até nos programas de humor, né? Passa a ser uma casuística da língua e está, inclusive, nos dicionários. O que a Carol falou não quer dizer que seja linguagem formal. Não pode ser cobrada no vestibular. Agora, eu queria trazer levantar, porque o pessoal do chat está falando que a Câmara é conservadora, todo mundo é conservador, mas o debate ele precisa existir. Agora, olha claro. Que interessante. Esse é um assunto que a gente pode classificá-lo como glotopolítica. Olha que interessante. É quando há intervenções no espaço da linguagem pela política e pela ocasião ou composição social que a nossa demanda, o nosso país traz. Agora, eu quero fazer uma provocação aqui, que é o que eu tenho sempre feito nas entrevistas, nos programas que eu participo. Não é porque você absorve um pronome chamado neutro que você conseguiu incluir aquela pessoa na sua vida, nos direitos dela, naquilo que ela pertence e que ela precisa ter de medida na sociedade. Então, esse diálogo no nosso país, nós estamos vivendo uma fase um pouco extremista, um pouco não, talvez muito extremista, em que o Marden fala muito bem aí, na escola, quando começa esse assunto, os pais encampam como se fosse o fim do mundo conversar sobre esse assunto, e se o professor não trabalha isso de uma maneira em que ele vai fazendo ressalvas, ele teve uma discussão numa sala numa hora e amanhã vai chover de reclamação e vai ter pai fazendo protesto na porta da escola. Olha onde nós estamos. Mas a grande questão é, as pessoas não respeitam as outras. Não é só uma questão de gênero. Antes do gênero, antes da aceitação da linguagem, por isso que o debate é tão importante. Antes até de ser incorporado, e aí a academia vai incorporar os órgãos, como o Rachid colocou aí, vão legislar a favor desse clamor social, a partir do momento que há, de alguma forma, alguma estabilidade de opinião, de aceitação. Num país em que há um número de mortes extraordinária da população LGBTQIA+, em um país em que as pessoas não respeitam nem o gênero da outra, me parece que trabalhar somente no campo da linguagem ainda é uma questão que fica tímida perto do nosso problema. Cara, é por isso que eu estava insistindo nessa questão. É tão complicado, porque a questão fica assim, gente, não, é complicado demais mexer na gramática, não pode mexer na gramática. Falei, gente, será que é tão complicado mexer na gramática ou a gente não quer falar sobre o Kevin? Sabe? Eu acho que é isso. Deixa eu só encostar. Carol, só para poder pontuar aqui, e até em comentário o que comentaram sobre a questão da formação e composição de Câmara, o povo precisa se fazer representar. Se a Câmara, se os espaços legislativos são conservadores, aqueles que julgam que esse não é o espaço que nós queremos, precisam fazer a mudança. É por isso que o povo é chamado a participar. Não só no dia do voto, que é o melhor dos momentos, onde você é dono daquilo que vai ser colocado lá em Brasília, mas principalmente no dia a dia. Porque se esse vereador, se esse deputado, se esse senador, ele não faz atender o que você e o seu grupo, a sua comunidade querem, você precisa reformular esse voto. E isso é uma forma política, como o Marden falou. A intromissão da política na língua ou em qualquer outro assunto, a questão dos banheiros, se nós vamos ter banheiro masculino, feminino, se nós vamos usar cor-de-rosa ou azul, isso tudo está imbuído de um sentido pragmático, político, partidário, ideológico, que é levado a arrebanhar pessoas pelo interesse. Qual o interesse? As pessoas querem curtir a sua neutralidade, aspas, mas não no campo social. Eu não quero revelar minha tendência se eu vou apoiar ou vou falar disso ou daquilo. E as pessoas entregam na mão do representante. O que o vereador faz, o deputado faz? Vai lá e faz leis por grupos de interesse.
E o que aconteceu recentemente na história do país é isso, que aqueles que não se interessam pela política serão governados e administrados por aqueles que se interessam por ela. É isso? Agora, Nós estamos com 3 minutos para encerrar nosso programa. Não, mas eu 3 preciso minutinhos. fazer um adendo aqui muito importante. Breves. Tá. Breves. Gente, com nossa atenção. Sabe o que me deixa mais preocupada? A gramática não é a única forma de linguagem, mas ela é uma forma de linguagem cujo acesso é na escola. Então, se a gente, de alguma forma, absorve o pronome neutro, mas não discute a gramática, a gente nivela por baixo. Porque para todas as pessoas, né, eu acho, inclusive, vou reclamar aqui, eu acho que esse tema precisa de um outro encontro, porque a gente precisa de falar disso. Tá? Se a gente não usa a escola com a prerrogativa que ela tem, que é essa prerrogativa de ensinar a norma culta da língua, para que todas as pessoas tenham acesso à norma, porque isso também traz, de alguma forma, um debate democrático, quando as pessoas sabem utilizar a língua portuguesa em todas as instâncias coloquiais e cultas. Se a gente não promove o que a escola tem obrigação de fazer e está no artigo 5º como direito do cidadão, a gente também nivela o debate do que é de verdade democracia por baixo. Então isso aí já dá outro programa. Obrigado, Carol. Deixa eu pedir aqui o Marden as considerações finais. 1 minuto para a gente fechar, senão o Instagram derruba a gente. Vamos lá. O Instagram vai derrubar a gente em alguns segundos, então é só agradecer mesmo e acho que a gente conseguiu fazer um bom debate, vários pontos de vista. E é isso, pessoal. A escola, ela sabe do seu lugar, ela não está isenta desse debate, ela vai debater, como a Carol falou agora, a norma culta é um direito também. E a gente sabe que nos documentos oficiais, até então, ela é que precisa valer nas escolas. Um abraço, valeu demais. Gente, obrigado a todos. Obrigado, Rebeca, Carol, Marden. Voltamos depois com um novo ponto contra ponto. Quem sabe continuando esse papo. Valeu. Até a próxima. Vocês que participaram conosco. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau. Contraponto, contraponto. Respeito a sua opinião. Respeite minha oposição. É ponto contra ponto.